Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Agora 1 hora de quarta-feira, dia 15 de julho, está começando mais um programa do Reinaldo Azevedo. Comigo hoje, Natália André e também, claro, Reinaldo Azevedo, a quem eu dou o meu boa tarde já. Muito boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, querida. 1h05, né? Atrasamos um pouquinho, mas 1h05. conseguimos entrar no ar, finalmente. É isso aí. Tecnologia, né? Essa grande brincalhona. Reinaldo, você escreveu ontem aqui no Metrópolis que a Ordem dos Advogados do Brasil não caiu no truque do Flávio Bolsonaro. A entidade encaminhou, sim, uma petição defendendo o direito que tem um advogado de visitar o seu cliente, como a gente mencionou, inclusive, aqui, né? A gente estava no ar já com o Reinaldo Azevedo. Mas por que, Reinaldo, segundo você, foi um ato meramente formal? Porque basta a gente ler os termos, né, da decisão da OAB. E atenção, deixa eu só dar um toque aqui para quem está acompanhando a gente. Tem pesquisa Quest, né, uma pesquisa devastadora para o Flávio. Ele já está reclamando da pesquisa, né? Daqui a pouco ele vai pedir censura de novo. Cuidado, hein, Flávio? Para de pedir censura, rapaz, só porque você não gosta dos números. Mas vamos voltar. Daqui a pouco, a hora que tiver mais gente aí, a gente dá tudo direitinho. Ô, Natália, é o seguinte. Eu não sei se você já foi sindicalista, eu já fui. Né? Já fui do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino. E quando você é sindicalista, os pleitos chegam da categoria. Às vezes você mesmo, como sindicalista, você olha e fala, não acho que vá prosperar, mas a função de um sindicato, de uma associação profissional, é levar adiante o pleito daqueles que reclamam, e, né, vendo ali, havendo alguma sombra de fundamentação, você encaminha, mesmo quando, em essência, muitas vezes você mesmo discorda daquilo que lê. Vamos lá. O advogado do Flávio, o Tracy Reinaldet, né? O Tracy Reinaldet, com esse sotaque, assim, essa coisa meio afrancesada, desde ontem, inclusive, viva a queda da Bastilha, mas não deu para a França, né? Falou, olha, o Flávio é advogado do Bolsonaro e o Supremo proibiu o advogado de visitar o cliente. Como, de fato, existe uma lei, né, que garante que o advogado visite o seu cliente, nós queremos que isso seja restituído. É verdade. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Pensar na palavra dublê. Né? Dublê é aquela pessoa no cinema, nas artes, que exerce o papel de um outro para cenas de risco. E dublê também significa a pessoa que tem duas atividades, né, ao mesmo tempo. Não é isso? Eu, por exemplo, sou dublê de âncora do É da Coisa e de comentarista e aqui do programa Reinaldo Azevedo no Metrópolis. Eu sou as duas coisas, mas eu sou uma pessoa só, né? Imagina, até brinquei ontem no programa como ficaria feio, né, Natália? Eu dar uma opinião aqui, num certo sentido, e dar a opinião inversa lá no É da Coisa ou o contrário. Né? Ia falar assim, nossa, eu falo, não, sabe o que é? É que eu, como Reinaldo do É da Coisa, penso isso. Já como Reinaldo do Metrópolis, penso aquilo. Não, mas eu não sou o Visconde partido ao meio, nem o Reinaldo partido ao meio. Eu sou uma pessoa só. Assim como Flávio Bolsonaro, advogado do pai, e Flávio Bolsonaro é uma pessoa só. Né? Não são duas pessoas. Então aí, vamos lá. O Estatuto do Advogado OAB, da Advocacia OAB, né, a Lei 8.906, não prevê situação como essa aí, que a gente está vendo. Eu estou congelado aqui na minha tela. Está dando tudo certo com a transmissão? Pergunto a técnica. Está tudo certo? Então tá bom. Ok. Então vamos lá. Tem a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. O Estatuto da Advocacia da OAB cria interdições para o exercício da advocacia para algumas profissões, para algumas atividades. Vejam, lá está no artigo 28, não vai consultar agora, depois você consulta. Né? Tá lá. Assim como existe o Código de que depois complementa restrições também e tal.
né, no seu artigo 5º. E não existe nada, de fato, minha querida Natália, que diga, olha, a pessoa não pode ser candidata e advogada ao mesmo tempo. Não tem. Portanto, mesmo candidato, ele pode ter acesso a seu cliente. E aí não está nessa lei, porque é uma questão de fundamento, né? Se a pessoa que vai atuar desrespeita uma medida cautelar. Advogados não têm o direito de desrespeitar medidas cautelares. Advogados podem contestar medidas cautelares, né? Então, o que foi que fez a OAB? A OAB disse, olha, né, encaminhou uma petição ao Alexandre de Moraes, dizendo, né, que, com efeito, o artigo 7º da Lei 8.906, que eu citei, coloquei, inclusive, no artigo que escrevi no Metrópolis, assegura o advogado de comunicar-se com seus clientes. É um fundamento. Agora, o Alexandre de Moraes não proibiu o advogado de falar com o seu cliente. O Alexandre de Moraes está dizendo que a pessoa que foi lá visitar o Jair Bolsonaro, advogado ou não, candidato ou não, desrespeitou uma medida cautelar. E o desrespeito à medida cautelar não é um direito de ninguém. E aí a OAB observa, a atuação deste conselho decorre exclusivamente de sua missão institucional de defesa de prerrogativas. Portanto, estou aqui, né, fazendo o meu papel, né? Mas ela não entra nas questões que dizem respeito à decisão do Alexandre. Escreve, estamos pedindo acesso, sim, observadas as condições e cautelas que Vossa Excelência considere adequadas, sem prejuízo das demais determinações judiciais vigentes. Portanto, está dizendo, eu não entro no mérito da sua decisão. A decisão de um juiz é a decisão de um juiz e ela tem de ser cumprida. Nós aqui estamos... Ele é advogado e o advogado tem direito de visitar o seu cliente. Agora, é preciso que fique claro, e a OAB na prática reconhece, que o Alexandre não aplicou sanção nenhuma ao advogado Jair Bolsonaro. A decisão do Alexandre diz respeito nem ao candidato, diz respeito àquela pessoa que foi lá para desrespeitar uma decisão judicial, uma medida cautelar, e desrespeitou. Aliás, o prazo esgota hoje para a defesa explicar que diabos Jair Bolsonaro fez se ele tinha noção do que estava acontecendo e, sim, segundo as regras do jogo e segundo 2 decisões do ministro, ele pode ter revogada a prisão domiciliar e voltar para a cadeia. Nem acho que isso vá acontecer. Não acho que vai acontecer, mas pode. Né? Então, a OAB não comprou a tese. Não comprou a tese. Esquece. Mas o que é mais bonito, que nós vamos ver daqui a pouco, é que não é só a OAB que não comprou a tese, não. Também a defesa do Flávio fez ali o Reinaldê. O Reinaldê de bobo não tem nada. E nós vamos ver por quê. Então, veja só, Natália. A OAB cumpre o seu papel sindical, e eu não vou contestar, né? É isso, dizendo, olha, quero que se dê licença ao advogado, mas quero deixar claro que reconheço, né, a competência do juízo para tomar essas medidas. Portanto, aquele grande auê que o Flávio tentou fazer, né, tentando transformar isso numa grande questão, numa interferência do Alexandre de Moraes na eleição, mais uma, e nós vamos ver que isso gerou uma declaração absolutamente absurda do Eduardo Bolsonaro, né? Não, isso não prosperou, embora insista, um sindicato cumpra as regras do jogo.
né, que é fazer a defesa ali do seu associado. Na prática, né, o Bolsonaro, o Flávio, afinal de contas, é um advogado. Né? Mas, obviamente, a OAB não comprou a tese, digamos, de natureza política que o Flávio tentou emplacar. Né? Então, aquilo assim, eu sou grato à OAB porque decidiu sair em defesa. A OAB não saiu em defesa de nada. A OAB saiu em defesa da prerrogativa que tem um advogado, pura e simplesmente. Só que essa prerrogativa pode sim ser suspensa caso esse advogado seja, por exemplo, como acontece, dublê de advogado. Já aconteceu dublê de advogado e de quadro do PCC, ou do Comando Vermelho. E aí o advogado, inclusive, é punido. Né? Nos presídios de segurança máxima, conversa de advogado com os clientes do crime organizado são monitoradas. Em regra, isso não pode acontecer. Em circunstâncias excepcionais, pode. E a OAB sabe disso.